Bom, em setembro deste ano, a Conferência Internacional sobre Populações e Desenvolvimento das Nações Unidas, realizada na cidade de Cairo em 1994, completa 30 anos. O seu programa de ação, adotado por 179 Estados-membros, estabeleceu um plano pioneiro para promover o bem-estar humano a partir dos direitos dos indivíduos. Antes mesmo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, e da ambiciosa Agenda 2030 das Nações Unidas, foi a Conferência do Cairo que reconheceu a importância dos direitos dos jovens, em especial nos países mais pobres e em desenvolvimento. Os governos, organizações não governamentais e o setor privado devem priorizar os investimentos em educação e na autonomia de jovens, garantindo o acesso a seus direitos econômicos e legais, de forma que estejam capacitados a contribuir efetivamente para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, além de poder usufruir deles. No entanto, o desenvolvimento sustentável da população jovem também depende da garantia do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida. Diante de ameaças constantes à preservação dos ecossistemas e da crise climática, jovens de todo o mundo têm se unido à luta em defesa do meio ambiente, como o único caminho para um futuro possível. Para trazer contribuições ao debate, passo a palavra para Marcos Vinícius Botelho da Silva, diretor da Onda Solidária. Ótimo. Boa tarde, todos me ouvem bem? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Muita alegria de ter sido convidado para esse painel, ao lado de pessoas que admiro já pela trajetória de luta, enfim, pela promoção da sustentabilidade, pelos direitos das pessoas jovens. E meu nome é Marcos Vinícius, e para falar um pouquinho sobre quem sou eu gosto muito de duas frases, assim, que tem a ver com arte, mas que tem muito a ver com a maneira como eu encaro a luta pela sustentabilidade. Primeiro, eu gosto de me descrever, assim como Ariano Suassuna, nosso grande escritor, como um realista esperançoso. Porque quando a gente está falando sobre mudanças climáticas, sobre sustentabilidade, a gente se depara com muitos desafios, né? A gente, enfim, basta pegar o exemplo mais recente que a gente tem agora do Rio Grande do Sul, para a gente poder ter motivos suficientes para ficar desanimado, assim. Desanimado, por um lado, porque a gente não teve progresso suficiente, apesar de os cientistas estarem há tantos anos, há tantas décadas, gritando pela urgência da tomada de ações para a gente resolver o nosso problema na nossa convivência com a natureza, que deveria ser mais harmônica. Mas, apesar de a gente ter que olhar para esses dados, para esses fatos mais desafiadores, que nos envolvem a todos nessa nossa relação com a natureza, eu acredito que, particularmente, eu só consigo agir se eu tiver a perspectiva da esperança. Então, por um lado, é importante a gente olhar para a realidade, olhar para os dados, olhar para a crise climática que a gente está vivendo, mas, por outro, é importante para a gente mover nossa ação, pelo menos para eu mover minha ação, que a gente também trabalhe com esperança. E para falar de esperança tem muito a ver com sonho. E aí eu já digo um pouquinho também de onde eu venho, né? Aos 10 anos de idade, eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu conheci uma organização chamada Onda Solidária, que estava chegando no meu município, um município de 4.000 habitantes, com a perspectiva de escutar as crianças, escutar os jovens daquela nossa região, daquela nossa comunidade. E isso já foi uma primeira experiência muito empoderadora, eu diria, no sentido de que a gente precisa escutar os jovens, e a gente está aqui para falar de protagonismo juvenil, mas às vezes nem o jovem sabe que ele pode falar, que ele precisa falar, que ele precisa ser escutado. Então, muito obrigado. Então, essa primeira experiência aos 10 anos de idade, de uma organização como a Onda Solidária chegando, aqui eu tenho a alegria de contar com o fundador, amigo, Ricardo Calçado, da Onda Solidária, presente, e que estava presente quando eu tinha 10 anos lá no meu município, na minha sala de aula, uma escola pública. Essa foi uma experiência que já me apresentou para o protagonismo juvenil a partir do momento em que eu pude ser escutado. E aí, indo para sonhos, ao perguntar qual que era o meu sonho,
a gente tem vários sonhos, né, como juventude. Um sonho comum é ser jogador de futebol, ou enfim, hoje em dia ser tiktoker, né? Mas naquela época o meu sonho relacionado a uma oportunidade de educação era aprender inglês. Mesmo um município muito pequeno, por conta da falta de oportunidades, esse era o meu sonho, e porque eu acho que isso me conectaria com o mundo de alguma maneira. E me conectando com o mundo, naquela idade eu não sabia, mas me conectaria também com o que está acontecendo quando a gente está falando sobre os problemas que envolvem nós todos como humanidade, né? E aí eu estou falando disso para falar sobre como que a necessidade de uma oportunidade educacional e depois ter encontrado essa oportunidade educacional nessa organização me permitiu entrar em contato com outras pautas. Porque às vezes a pauta da sustentabilidade está distante da gente, está distante da juventude, está distante do povão de uma maneira geral, porque a gente tem tantas urgências antes dela, mas ao mesmo tempo a gente tem que se sentir pertencente e saber que ela fala com o nosso dia a dia também. Então, um sonho da Onda Solidária naquele momento era construir um ecocentro social, uma escola verde. A organização chegou no município com uma área de 27 hectares de Mata Atlântica que estava degradada, era puro pasto, e tinha o objetivo de transformar aquele espaço num espaço de promoção de oportunidades e de promoção de um modo sustentável de vida. E nesses últimos 11 anos, hoje eu tenho 21, eu tenho tido a alegria de aprender com muitos outros sonhadores que acreditaram não só naquele espaço como um espaço que poderia ser regenerado, mas que trazem a sustentabilidade também para os seus modos de vida, que abordam a sustentabilidade em todos os espaços onde eles estão presentes e multiplicam um pouco mais essa mensagem que precisa ser tão multiplicada, né? Então, de uma oportunidade educacional, algo muito objetivo, aprender inglês e encontrar essa oportunidade, eu fui atraído para outra pauta, a pauta da sustentabilidade, e super me identifiquei isso como algo que deve ser discutido por todos, deve impactar a vida de todos, para a gente se provocar, né, no sentido de saber o que a gente tem a ver com isso, o que a gente pode contribuir para o debate, mas principalmente para a ação. 11 anos depois, ao longo desses anos todos, a gente tem muito reflorestamento já realizado nesse espaço, uma infraestrutura de promoção de oportunidades para crianças e jovens muito legal, um espaço onde eles podem aprender sobre educação ambiental na prática e principalmente sobre valores, assim. O que é muito importante da gente falar também quando a gente está falando de sustentabilidade, porque se nós não nos respeitamos, não compartilhamos valores de solidariedade, né, como que a gente vai se dedicar a um propósito tão coletivo como o da proteção do nosso planeta? Então, é isso que me faz ter muito orgulho hoje de, depois de passar como um beneficiário da organização, ter a honra de ser diretor da Onda Solidária também, e depois ter galgado espaços de participação em outros ambientes, como o ambiente jovem, que há 2 anos esse programa de educação ambiental se iniciou no estado do Rio de Janeiro, com a missão de formar milhares de jovens em sustentabilidade e em multiplicadores de sustentabilidade nos seus territórios. Eu tive a alegria de ser convidado para ser embaixador desse programa por conta do trabalho desenvolvido com a Onda Solidária e com todas as pessoas, todas as juventudes que tiveram junto nesse processo. E é interessante perceber e trazer aqui também como um tópico, né? A gente agora vai fazer as apresentações e depois vai poder debater um pouco mais, enfim, colher perguntas também. E aí eu trago a importância que eu pude perceber, e aí trazendo o contexto do Rio de Janeiro, né? Depois do de Minas Gerais, com a nossa Vila dos Sonhos, que é esse ecocentro que eu falei para vocês. Perceber a importância de que quando a gente fale sobre sustentabilidade, a gente traga com bastante centralidade a participação das periferias, do interior. Isso é fundamental, esse não pode seguir mais um debate elitizado. A gente tem que aproximar principalmente de quem todos vamos sofrer, já estamos sofrendo de alguma maneira com os impactos da crise climática, mas alguns sofrem especialmente por conta dos contornos sociais e econômicos, né, para além dos ambientais que nos cercam a todos. Então, fazer parte de um programa que estava espalhado em centenas de comunidades no Rio de Janeiro, não só na capital, mas também na favela, dentro da capital, mas também nos interiores, também nas comunidades rurais, alimentou muito em mim essa clareza de que a gente só vai avançar quando a gente estiver envolvendo
todas as classes sociais, mas dando um especial enfoque naquelas que mais estão sofrendo, e principalmente sofrendo impactos socioeconômicos também da crise que a gente vive no nosso mundo hoje. Com a gente promovendo oportunidade de educação ambiental, mas não só também. Tem todo um conjunto de direitos que devem ser promovidos junto com esses da educação socioambiental. A gente ouvindo essa galera, e ouvindo especialmente os jovens, porque é a gente que, por um lado, vai mais sofrer os impactos de tudo que está acontecendo no mundo hoje, porque é a gente que vai estar, esperamos, né, vivos aí daqui a algumas décadas ainda, e a gente também que tem uma responsabilidade inevitável. Ela não é nem exatamente nossa, porque não fomos nós especificamente que criamos os problemas com os quais a gente está lidando hoje. Mas é a gente que tem que, hoje, por um lado, instigar os tomadores de decisão, e aí falando do setor público, mas também do setor privado, a tomar as ações, assumir as responsabilidades que eles não assumiram nos últimos anos, nas últimas décadas, para permitir um mundo possível para todos e para todos sempre, mas também somos nós que tanto já podemos agir agora, como nós que, espero, hajamos no futuro e hajamos de uma maneira diferente, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais preparada para resolver todos os nossos problemas, desde aqui, a nível local, enfim, a nível nacional, a nível global. É uma perspectiva bem local, que entenda o nosso impacto aqui para o todo e que entenda o impacto também do todo, né, na gente. Então, por isso que é fundamental e é muito motivo de alegria quando a gente para olhar o nome do evento, né? Tecnologias de energias renováveis. E às vezes pode pensar que vai ser algo muito técnico, e tem que ser também, mas como a gente já pôde refletir aqui em alguns outros painéis durante o evento, a gente tem que estar sempre trazendo, por mais técnico que seja o assunto, seja sobre resíduos sólidos, sobre energias renováveis, a gente tem que estar sempre trazendo o componente social, porque são as pessoas que vão fazer as coisas mudarem, e em especial a juventude, que já pode fazer isso hoje, mas pode fazer isso também a longo prazo, principalmente tomar ações melhores para que a gente tenha um mundo mais justo e sustentável para todos, né? Então, eu acho que dá para finalizar por enquanto minha fala e a gente poder ter essa partilha tão rica. Obrigado. Obrigada, Marcos. Eu acho que o mais interessante de eventos como esse é unir, conectar, né? Iniciativas tão incríveis em uma região que muitas vezes é marginalizada por não estar no que se considera o centro do Brasil, né? Eu não estou falando de Brasília, eu sou de Brasília, mas eu não acho que o centro seja Brasília, assim, em muitos debates, né? Eu acho que o eixo Rio-São Paulo continua tendo um protagonismo e a gente precisa trazer visibilidade para essas iniciativas tão incríveis que a juventude vem levando a cabo, né? E executando de forma tão bonita, né? Porque, enfim, eu me coloco nessa também. A gente, com pouca idade, já está deixando um legado tão grande para quem vem depois da gente, né? E é isso, a responsabilidade, infelizmente, caiu no nosso colo, né? Não foi a gente que criou o problema, mas nós, como jovens, nos sentimos nessa responsabilidade de transformar o mundo para ter o futuro que a gente quer, né? Eu passo a palavra agora para a presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella Nunes da Silva. O nome completo. Vou falar em pé, porque é costume, dá para me ver daqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha gente. Esse aqui é um espaço, eu acho que um dos mais privilegiados dessa conferência, porque é um espaço de juventude, né, de jovens. Eu ouço muito falarem que a juventude é o futuro do mundo. E eu costumo ressaltar que nós somos o presente. E isso é fundamental para que a gente consiga apresentar nossas ideias, mas construir o futuro que tanto nós queremos. Eu sou a Manuela Mirella. Sou formada em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Inclusive, minha monografia foi sobre propostas de experimentos sobre o aquecimento global
e o efeito estufa, e os biocombustíveis etanol, biodiesel e biogás. Então, na minha primeira graduação, já iniciei esse debate e hoje sou estudante de engenharia ambiental e muito entusiasta do debate sobre o clima, do debate sobre o meio ambiente, mas tenho aqui algumas opiniões para dar sobre esse processo. Queria saudar aqui todos os estudantes que estão nos assistindo, tanto presencial, tanto de forma remota, em nome do Pedro, nosso vice-presidente da UNE aqui no Piauí, e em nome de todos os estudantes pós-graduandos, o Cássio Borges também, que está aqui acompanhando esse debate tão incrível. E queria saudar, não vou errar, Samai, quase, tá vendo? Errei. A Samai, que a gente se encontra sempre ali no Congresso Nacional. Nós da UNE estamos nas universidades, nas ruas, no Congresso Nacional, lutando diariamente pelo direito à educação, e eu vou focar um pouco a minha fala sobre isso. Eu estava aqui conversando com o pessoal e falei exatamente como eu iria começar a minha intervenção. Muito se fala sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas às vezes o próprio conceito do que está longe da concepção. Tanto, não de vocês que estão aqui assistindo, claro, mas de nossos estudantes, da juventude como um todo. Então, eu vou aqui repetir, para a gente não errar, que desenvolvimento sustentável se resume à capacidade do uso de recursos naturais. Agora, com respeito, para preservar o uso desses recursos por gerações futuras. Basicamente, conseguir fazer isso. Vocês podem me complementar, mas é fundamental a gente pensar, não a consequência, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma consequência. Muito se sofre no Rio Grande do Sul, inclusive há anos, com enchentes, mas começou-se a se falar mais no Brasil quando São Paulo começou a bater 35, 40 graus aí, o pessoal começou a achar estranho. E aí essas contradições que eu vou aqui me ater. Primeiro, do nosso papel fundamental na presença da Agenda 2030. Foi falado aqui no início, e é fundamental que a gente consiga se inserir nesse debate, porque as estatísticas, gente, não são boas para nós. Nós estamos hoje vivendo o final de uma janela de oportunidades. O que é isso? Nós estamos vivendo um mundo, acho que mais jovem da história. 2030 deve ser o fim, ou antes disso, dessa janela da juventude. E se caminharmos como estamos caminhando, nós temos hoje 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive também faço parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Presidência da República, representando os estudantes, e é fundamental que a gente consiga olhar para esses objetivos, gente, e pós-pandemia, entender que se em 2015 a gente estava longe de alcançar os 17, que agora se discute serem 18 objetivos, hoje nós estamos muito mais. Se seguimos nesse passo, e eu queria focar aqui no objetivo 4, que se remete à educação, nós teremos um futuro difícil. Hoje, inclusive, saiu uma matéria sobre a preocupação de cientistas frente ao que pode acontecer com o mundo. Mas queria aqui reforçar e dar nome à situação. Enquanto, gente, eu vou aqui reforçar. Enquanto nós não superarmos esse sistema de produção e acumulação desenfreada que visa o lucro acima da vida, a produção acima do respeito ao meio ambiente, que visa o acentuamento das desigualdades sociais, do racismo ambiental, enquanto nós não superarmos o sistema dito capitalista, nós não conseguiremos aqui falar sobre nenhuma proposta que dará certo. Porque se existe o mito, apague uma luz na sua casa, se existe o mito, tome menos um banho, existe também o agronegócio, existe também os países do centro do mundo que poluem de forma desenfreada, sem respeitar o presente e sem se preocupar muito menos com o futuro. Porque enquanto pessoas pobres estão perdendo suas casas nas periferias do Rio Grande do Sul, eles estão sentindo os impactos da crise climática dentro dos seus ar-condicionados e seus paletós. E é sobre isso que eu queria apresentar aqui e falar para vocês. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, lançou uma campanha, uma caravana, chamada Clima de Futuro.
E quando a gente lançou, muitos estudantes do Brasil ficaram, cara, clima de futuro, muito legal. E eu sempre falando, gente, clima de futuro é um alerta. Clima de futuro é um alerta. Clima de futuro é um alerta. Antes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a caravana da Uni passou por lá. E o tema da nossa mesa, na URGS, inclusive, foi o papel das universidades no combate à crise climática. Isso 2 semanas antes da tragédia que o Darcy falava que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Vou parafraseá-lo. A crise climática no mundo não é uma crise, é um projeto que a gente sabe muito bem de onde vem. E de que naquele momento, a gente, enquanto estudantes, precisa agora dar um passo para conseguir, gente, salvar o planeta. E parece que é coisa de, está muito distante, a gente precisa apresentar aqui a situação que a gente está inserido. Onde o objetivo 4 dos ODS estão cada vez mais distantes, como disse, onde a juventude está muito mais longe da escola, onde as desigualdades e a divisão de classes sociais nos faz ter crianças muito menos interessadas em ingressar na universidade e muito mais interessadas em debater conteúdos, não vou nem falar o que pensei, que não condizem com o crescimento do Brasil, com o debate sobre a soberania nacional. E por quê? Hoje nós precisamos nos debruçar sobre um processo de reforma universitária. E a reforma universitária não é apenas quebrar a parede da universidade. É porque hoje 86% do ensino superior no Brasil se concentra nas instituições de ensino privadas. 98% da ciência, tecnologia e inovação brasileira se concentra nas universidades públicas, que passaram 6 anos de sucateamento, de ataque, de negacionismo. Nós superamos o governo da Terra plana, superamos os ataques à ciência, quase, porque ainda sentimos na pele diariamente, mas nós vivemos aí um processo de necessidade de unidade para a reconstrução. E essa reforma universitária precisa se refletir sobre o Brasil está recebendo, eu acho incrível, eu queria parabenizar essa conferência internacional das tecnologias de energias renováveis. Estamos recebendo aqui, mostrando ao UFPI, mostrando às universidades o que constroem. É muito interessante, mas se nós queremos debater um processo de transformação ecológica, de transição energética, um processo de neoindustrialização, de reindustrialização, de pleno emprego, de dignidade para as pessoas, não dá para fazer isso com a situação que as universidades federais, públicas e estaduais brasileiras se encontram. É necessário que a gente consiga colocar no centro do debate que a nossa soberania nacional é fundamental. Isso diz respeito não só a fazer parte de projetos e também fechar acordo com países que são fundamentais para combater a crise climática, mas é fazer com que o Brasil, que tem cérebros brasileiros, como os meninos lá do interior da Bahia, que criaram um protótipo que retira microplástico do oceano, e eles foram premiados pela NASA, e não por um órgão brasileiro, é de que a gente pegue nossa inteligência nacional, nossa soberania nacional e aplique nos nossos jovens, na nossa juventude, que nós temos criatividade, nós temos disposição, nós temos coragem, agora nos falta oportunidades, porque aqui no Brasil, a nossa revolução, a nossa defesa do nosso meio ambiente perpassa pela defesa do Brasil, pela defesa da Amazônia, pela defesa dos nossos biomas, que são diversos, e pelo orgulho de ser brasileiro e ter também essa inteligência nacional para defender o Brasil e todo o povo brasileiro. Seguimos. Uau, obrigada. Me escutam? Oi? Oi? Eu acho que ela está falando mais alto. Gente, enfim, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa trazer para motivar as pessoas, né? Eu acho que as nossas universidades hoje, elas têm uma força para mudar a realidade que a gente precisa expandir para outros lugares. Agora, mais cedo, eu estava num painel ali no teatro, que tinham vários estudantes, né? Eu acho que do ensino médio, enfim. E eu fiquei muito feliz de ver que eles, tão cedo, estão tendo acesso a debates como esse. Um debate de energia, que eu só fui ter acesso depois que eu vim trabalhar
em um setor ligado a isso e que é uma, enfim, é uma área muito elitista e de muito difícil acesso, né? Eu acho que essa democratização do acesso a esses debates e da própria valorização da nossa educação, né, que a gente precisa para impulsionar mais os jovens na luta pela sustentabilidade, pela mitigação da mudança do clima e, enfim, a gente está junta nessa luta. Eu acredito que a UNE tem um papel muito importante, como vários coletivos de estudantes lutando pelas nossas políticas públicas. Inclusive, foi muito responsável pela aprovação do PL das cotas. Eu encontrava ela não falou, mas eu encontrava ela no Congresso Nacional, a gente fazendo articulação para que o PL de cotas nas universidades fosse aprovado, nessa última revisão que teve, né? Porque a gente tinha o perigo de perder completamente as cotas. As nossas ameaças são constantes, mas no Congresso é pior ainda. Mas, enfim, feliz de que a gente está junto nessa luta. Agora eu passo a palavra para a Sabrina, que representa a Ruma, e eu peço que ela, enfim, se apresente e fale de todo o trabalho maravilhoso que ela tem. Testando. Vocês me escutam? É que eu não me escuto no microfone, mas tá ok. Bora lá, meu povo, começar aqui a conversa pelo o que os nossos companheiros aqui conversaram. Você falou sobre sonhos e o meu trabalho na Ruma hoje, que é a Rede de Juventudes Nordestinas por Comunidades Sustentáveis, nasceu de um sonho. Todo mundo tem um sonho, o sonho de viajar ao mundo, o sonho de estudar outro idioma. E, infelizmente, o meu sonho como uma jovem da periferia era sobrevivência. Por que sobrevivência? Só porque eu moro num lugar pobre, decadente, que tem periculosidade? Não, porque dentro das complexidades estruturais da periferia tem várias realidades, e uma das realidades que existem, além do ambiental, que vem por último na fila da prioridade de assuntos, está a violência dentro das casas das crianças e adolescentes e jovens. A gente está falando de violência sexual, violência física, e o sonho era liberdade. E aí, como é que a gente vai pensar sobre o meio ambiente, sobre o futuro, quando o futuro é incerto? Né? Que futuro, menino? E aí, como foi que eu saí da situação de começar a pensar sobre sustentabilidade e um mundo melhor? Como a nossa companheira da Uni falou, política pública é essencial. Agora eu vou biscoitar, gente. Perdão. Porque a minha cidade, Fortaleza... Ai, gente, não faz mais que obrigação. Não faz mais que a obrigação, a gente cobra mesmo, mas é uma das cidades que tem um grande investimento em política pública para as juventudes que trabalham com um impacto dentro, principalmente, das periferias. Então, referência... Obrigada. Obrigada, governo do Piauí. Ai, gente. E eu só consegui sair do ambiente de vulnerabilidade e risco porque eu comecei a acessar as políticas públicas lá em 2017. Porque, apesar da escola pública no Brasil, no Nordeste, ser muito boa, não é o suficiente para despertar o desejo de impacto hoje para a galera. Não é. Você sai da escola, você não sabe nem se você quer fazer o Enem, como você falou, amiga. A galera não acredita, a gente vai fazer as coisas na escola. O Enem é muito difícil. O Enem é difícil, é impossível, vou tentar para quê? Então, como é que a gente vai pensar em mudar o mundo se a gente não consegue mudar a própria realidade? E aí, o que acontece muito na minha cidade é que há o incentivo financeiro. E é isso muito que a Ruma debate. Comunidades sustentáveis por sustentabilidade é uma grande piada hoje, porque não dá para a gente pedir que o jovem se desloque do seu território para debater o meio ambiente se a gente não garante um transporte, uma alimentação, uma segurança, que eu vou já falar desse rolê, porque é o meu trabalho hoje, falar sobre a segurança das pessoas que defendem o meio ambiente e o clima. E a gente se pergunta, né? Como é possível? Tá aí, a minha cidade, ela mostra que é possível. Tem outras cidades investindo nesse tipo de projeto também, que é a transferência de renda. Então, hoje existem projetos, começando pela área da cultura, porque eu vejo muito que o desenvolvimento sustentável ele só vai acontecer se a gente começar a usar as outras áreas como início. Então, a gente dá uma risadinha e fala da consciência ambiental. A gente lança uma fofoca, um fuxico e lança uma militância. É isso que a gente tem que fazer para poder conquistar a galera jovem, porque é isso que eles gostam, é isso que a gente gosta. Quem não ama uma fofoca? Minha profissão hoje de carteira assinada é ser fofoqueira, gente. Literalmente, minha profissão é ser fofoqueira. E falar a forma que a galera quer escutar, que a pessoa quer entender, é um ponto essencial para a gente começar a falar de sustentabilidade. E isso vai muito dessas políticas públicas. Eu fiquei sabendo por causa de um amigo que foi passando.
e comecei a divulgar, a participar. Então, estou falando de transferência de renda a partir de bolsas, de programas de capacitação. Então, tu pensa, tu sai da tua casa na periferia para ter um centro na periferia da tua casa, para tu ir lá se capacitar, ter um lugar para tu fazer esporte, ter um lugar para tu dançar, aí tem um lugar lá para tu fazer um debate sobre democracia, uma coisa sobre meio ambiente. E você fazer isso é uma forma de suprir o que a escola pública hoje não supre com a demanda da educação, que a educação não está transformadora como a gente precisa para resolver os problemas que é para ontem, é para agora, meu filho. E aí, a partir das políticas públicas, a gente começa a se ampliar as oportunidades. A gente vai começando... Eu não conhecia a Uni, eu não conhecia as organizações que trabalham nacionalmente, porque não chega a informação. E aí eu comecei a acessar pelas políticas públicas. Tinha lá no relatório, você precisa participar de atividades a nível estadual, municipal e nacional. E eu, rapaz, onde é que eu vou achar uma coisa dessa? Se eu acabei de descobrir que tinha atividades a nível municipal que fazem para jovens. E aí a gente começou a acessar a informação, a procurar, a bibliotar e a compartilhar. Então a Ruma nasceu desse senso de compartilhamento que eu fazia por redes sociais, que é o jeito mais fácil de acessar o jovem hoje na comunicação que o jovem faz, que ele gosta. E o mais importante, quando a gente vai acessando, a gente vê que o debate sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre clima, ele é branco, ele é de classe média e ele é do eixo sul-sudeste. No Nordeste, hoje, a gente é um dos locais mais impactados no Brasil e na América Latina pelas questões de meio ambiente. Nós somos um dos 3 locais do mundo que mais sofre com a seca dos rios, com o processo de secagem dos rios. Nossos rios estão indo-se embora, de arrasta para cima, camiseta de saudade. E nós vamos fazer o quê? Não está fazendo por quê? Porque quem está no espaço de decisão não é a galera que está aqui, não é a galera que estava lá embaixo discutindo sobre como os quilombos e as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, estão sendo afetados pela implementação de políticas fuleiragens de transição energética. Esse é o problema. Eles não estão participando, a gente não está participando. E aí vem disso. A Ruma, ela nasceu justamente desse debate de que não dava para me instruir todo mundo sozinho. Não dava para me falar com todo mundo sozinho. Então, eu criei esse grupo para juntar jovens da zona rural, da periferia, das comunidades, para a gente começar a falar sobre desenvolvimento sustentável para o Nordeste, adaptando o que vem de fora para a nossa linguagem, para a nossa cultura, para a nossa biodiversidade. E mais, inserir esse povo nas oportunidades que tem. Porque se Fortaleza tem que ter nos outros cantos. E o melhor exemplo que a gente tem foi que a gente se juntou para ir para a Argentina, para mostrar o nosso trabalho no Fórum de Direitos Humanos. E nós pedimos o apoio no programa da Prefeitura de Fortaleza. Meu filho, a gente está indo para o evento. Tem como financiar uma passagem? A gente mandou a inscrição, eles avaliaram e aprovaram. A gente pegou essa aprovação e chegou em 3 cidades do interior e disse, meu filho, a gente tem essa jovem aqui, que era eu, e nós temos esses outros 3 jovens. Aí a gente fez orçamento, a gente mostrou que o programa existia e as cidades, poxa, tem uma cidade que financia os jovens para representar e eles vão lá, fazem foto, fazem vídeo, falam sobre as coisas que tem na cidade. Aí o pessoal liberou o dinheiro. Olha aí, tipo, a política pública, quando há uma união e uma colaboração e uma conversa, uma fofoca bem articulada, a gente consegue mobilizar as coisas. E é isso que a gente tem que fazer para o desenvolvimento sustentável acontecer. E hoje, um tópico que a Ruma trabalha muito forte, porque eu estou como embaixadora do Acordo da ONU para a Justiça Ambiental, que é o Acordo de Escazú, é justamente como a gente vai divulgar esse negócio aqui. E a gente tem que começar pelo Nordeste, porque foi falado lá embaixo, o Nordeste é o celeiro de produção de energia e está se lascando todinho por causa que não está tendo um planejamento junto às comunidades. E o Acordo de Escazú está aí bem bonito para acessar informação de qualidade sobre o que está acontecendo, acessar a justiça quando os planejamentos não estão sendo feitos da forma correta, e mais importante, a participação para que esses projetos, essas coisas sejam colaborativas. Então não dá para fazer isso sem a gente, com a gente, principalmente as juventudes precisam dessa conscientização, capacitação, formação técnica e inserção no mercado de impacto socioambiental. Porque ninguém, né, vive de fotossíntese. Então a gente tem que falar sobre política pública, sobre acesso à renda e sobre sustentabilidade de um olhar menos colonialista. Encerro a minha fala assim.
Agora sim, problemas técnicos acontecem, né, gente? Obrigada pela fala. Eu acho que isso só incentiva a gente a lutar por mais espaços de poder com os jovens, né? Eu sou assessora na Secretaria da Mulher da Câmara e a gente sempre fala o quanto a porcentagem de mulheres no poder legislativo é pequena, sejam deputadas, sejam senadoras. Se a gente olhar também para os governos dos estados, temos pouquíssimas mulheres, mas se a gente olhar para a quantidade de jovens, é ainda muito menor, né? E mulheres jovens, aí é um número quase que não existe, né? E para que a gente tenha políticas que atendam às nossas demandas, a gente precisa estar nesses lugares. A gente não pode terceirizar as nossas demandas, porque é aquela coisa, né, que o gado cresce com o olho do dono, não é isso? A gente só vai conquistar o que a gente almeja quando a gente estiver acompanhando de perto a execução dessas políticas, a implementação de cada uma delas, a elaboração, todo o processo de uma política pública precisa ter jovens engajados para fazê-la acontecer. E eu acredito plenamente que esse tipo de debate é o que motiva pessoas que estão nos escutando aqui ou que estão em casa, né, acompanhando de forma virtual, a se engajarem pela mesma causa, a se engajarem pela mesma luta, que é de extrema necessidade para que a gente reduza, por exemplo, a quantidade de jovens que morrem todos os anos por bala perdida, a quantidade de jovens que não têm acesso à educação, que estão analfabetos, enfim, com 20 anos de idade, enquanto deveriam estar nas universidades. Isso ainda é uma realidade do Brasil, né? Enfim, quem vem de cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais nordestinas que são mais desenvolvidas, não tem noção da bolha que a gente vive, né? Em como muitas populações nos interiores, em regiões rurais, em quilombos, em comunidades indígenas, ribeirinhas, enfim, estão sofrendo com a ausência de políticas públicas que existem na teoria, mas que na prática não alcançam quem realmente precisa, né? E para dar continuidade a esse debate, eu passo a palavra para o Iago Menor, para que ele se apresente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Eu sou que nem a Manuela, viu? Estou aqui me segurando, mas eu vou tentar me desafiar aqui a ficar sentado para ver se eu aprendo, né? Mas eu sou igual a Manuela também, viu? Eu quero saudar todo mundo, a pessoa da Teônia, que está aqui, uma jovem, aguerrida, uma companheira, e que vem da mesma periferia da Zona Sudeste aqui dessa cidade, que eu moro também, e saudar na pessoa dela todos os jovens aqui presentes, todos os companheiros aqui dessa mesa. E dizer que a gente fez um combinado aqui, né, de nesse primeiro momento se apresentar, fazer aqui uma introdução para depois amplificar a discussão para que vocês também possam participar, né? Então, já que é para se apresentar, eu queria, antes de mais nada, dizer que eu cheguei aqui um pouco duvidando se eu deveria estar aqui ou não, né? Porque vim representando o governo do Estado, através da Coordenadoria da Juventude do Piauí, e estou sendo desafiado a falar sobre sustentabilidade, né? Apesar de ser especialista em juventude, eu sempre discuti outras coisas, né? Mas quando eu ouvi a fala de vocês três, eu tive a certeza, não, eu estou no lugar certo. Porque enquanto vocês falavam, e o bom de ficar por último é isso, né? Que a gente pode só dizendo que se sente contemplado, aliás, penúltimo, né? Que ainda tem uma participação virtual. Mas o bom de ficar mais para o final é que a gente pode só dizendo que se sente contemplado com a fala dos demais, né? Mas dizer que eu venho, apesar de hoje estar aqui representando o governo e a Coordenadoria da Juventude, eu venho da luta, né, de uma periferia da Zona Sudeste, como eu já falei. Fui atingido por um projeto social de uma congregação religiosa quando eu tinha 9 anos de idade, e a partir disso eu adentro a Pastoral da Juventude, onde participo até hoje também. E aí me formei e fui convidado, né, a fazer parte da Coordenadoria da Juventude, onde estou gerente
lá há mais ou menos 5 anos. E milito também na Pastoral da Juventude, que junto com a UNE, junto com tantos outros movimentos sociais e de juventude, firmaram lutas importantíssimas e indispensáveis para afirmar os direitos da juventude e também por essa casa comum, né, como a gente prefere chamar. E na fala do Marcos, ele trouxe a palavra esperança, né, e foi exatamente o que eu sublinhei para iniciar aqui a conversa. E aí eu me arrepiei quando você falou de esperança, né, porque eu disse, é a confluência, né, e como acho que eu sou o único piauiense que está aqui na mesa, eu não poderia deixar de citar Nego Bispo, né, que fez a passagem recentemente e que falava sobre confluência, né, e eu trouxe nas palavras de Leonardo Boff, né, que é um filósofo, um grande entusiasta da juventude. Leonardo Boff diz que os jovens são portadores da esperança. Eu não acho que não dá para falar de qualquer desafio que seja sem perder de vista o horizonte da esperança de que nós podemos transformar realidades e pensar sonhos possíveis, que foi a outra palavra que você trouxe na sua fala também. Então, é a partir desse horizonte, de vislumbrar horizontes possíveis, que a gente chega nessa discussão sobre a participação juvenil nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade, né? E Leonardo Boff, ele fala exatamente isso, que não tem como, diante de problemas globais tão gigantes, não pensar soluções globais, né, também. Então, é a partir de pensar grande, de pensar sonhos que, mesmo que pareçam, né, barreiras intransponíveis, é que a gente pode, minimamente, com atitudes locais, transformar as nossas realidades, né? Estou vendo ali o pessoal da Plan, quero saudar também, né, essa importante instituição, que eu já fiz parte também, está aqui participando. Já fez parte também? Pronto. Então, como eu estou aqui, a convite da organização do evento para representar a Coordenadoria da Juventude, eu não poderia deixar de dizer que o Piauí, há um bom tempo, tenta se articular no sentido de fazer com que as políticas públicas de juventude cheguem a mais jovens, e no sentido de que elas possam ser realmente transformadoras das realidades, né? Você falou da experiência de onde você vem, né? E aí eu cochichei aqui, é referência nacional, porque nós recentemente, né, nessa última gestão, capitaneados pelo nosso coordenador geral, Everton Calisto, né, que não pôde estar, mas eu trago aqui o abraço, nós visitamos Fortaleza, né, porque a gente tem que aprender com as boas práticas, né? Então nós passamos uma semana no estado do Ceará, justamente para entender o que tem lá que faz com que tantos jovens, a partir de equipamentos públicos de juventude disponibilizados pelo poder público municipal, consigam transformar suas vidas e a vida de suas comunidades, né? Então, eu quero dizer que a gente tem tentado, a partir das experiências do Ceará, da cidade de Fortaleza, mas também de alguns outros estados do Brasil que já apresentam algumas experiências exitosas, mesmo Fortaleza ainda sendo uma referência muito forte, um dos compromissos do nosso governador do estado criar os centros de referência da juventude, né? E aí eu queria dizer que a gente já está com o primeiro na planta, né? A gente está com o terreno já conquistado, vamos dizer assim, né, para a implantação do primeiro centro de referência da juventude aqui na cidade de Teresina. Justamente por acreditar que é a partir desses espaços que ela já fez aqui o panorama muito bem feito do que acontece lá dentro, né, que acessa a cultura, que acessa o esporte, que propicia o debate de assuntos que antes, né, na sua comunidade, nos seus lugares de onde vem, jamais seria possível debater sobre isso, e é a partir de tudo isso que consegue furar bolhas, né, e encontrar nas frechas as saídas para os desafios que são gigantescos, porque eles são desafios de estrutura,
né? Então, Leonardo Boff, né, eu vou sempre citar, viu, porque eu bebi da fonte de Boff para vir aqui conversar com vocês, né? Leonardo Boff cita também, né, na radicalidade do discurso que a Manuela traz, que enquanto a gente não romper com esse sistema neoliberal, a gente jamais vai conseguir minimamente as condições favoráveis para aquilo que a gente quer ver acontecer na vida das nossas juventudes. Ele também fala que a gente precisa fundar uma nova ética e criar um novo paradigma para que a gente, de fato, consiga colocar essas questões relacionadas ao meio ambiente, à casa comum e à sustentabilidade no centro das nossas discussões, né? E aí, quando vocês falam da pauperização e todos esses processos que ainda impossibilitam as juventudes de acessar o mínimo, né, não tem como pensar numa leitura que certa vez eu fiz, inclusive resultado de uma conferência municipal de meio ambiente, que dizia como pensar desenvolvimento sustentável se ainda não chegou o desenvolvimento, né, propriamente dito, se ainda não chegou a comida no prato, se ainda não chegou a educação, se ainda não chegou tantas outras políticas que são fundamentais e importantes para aí sim, não que seja uma coisa, né, sequenciada, mas que consiga-se minimamente pensar também, né, no meio ambiente que nos cerca como algo tão importante quanto. Né? Não tem como pensar em tudo isso com a barriga vazia. Então, é a partir disso que eu acredito que é nessa confluência, né, que o Nego Bispo coloca, que eu faço esses primeiros apontamentos a partir da importância da articulação entre movimento estudantil, movimentos sociais, entidades e organizações do terceiro setor e o Estado, e os entes federados, né, municipais, estaduais e governo federal, todos juntos a fim de fazer uma aliança global, local, não só a fim de a gente conquistar os avanços que nós queremos para o desenvolvimento sustentável, mas para todas as outras políticas que são indispensáveis para a vida das juventudes. E a participação é condição sine qua non para isso. Como não citar o Estatuto da Juventude, que acabou de completar 10 anos, e no seu primeiro eixo, né, de garantia dos direitos, ele traz justamente a participação social e política e a representação juvenil. No sentido de que só com a participação juvenil a gente vai efetivamente conseguir fazer as mudanças e conquistar os outros mundos possíveis que a gente quer para as nossas vidas e para a vida das juventudes, que tem o dever de guardar essa geração, essa casa comum de agora, mas também para as futuras gerações. Então, por hora é isso. Eu sei que a gente vai ter outros momentos, né, que ainda, acho que algumas intervenções, perguntas, e eu queria dizer que o governo do estado do Piauí, através da Coordenadoria da Juventude, está à disposição para aprender também, né, sobre essa temática, mas também para que essa seja uma pauta transversal nas nossas ações e no nosso cotidiano. Obrigado. Obrigada, Iago. E que importante é ter você nesse lugar no estado do Piauí, né? No governo do Piauí. Entendendo que as políticas públicas são complementares, né, para a juventude. Certa vez eu escutei dizer que os ODS, né, aquelas caixinhas coloridas lá, bonitinhas, da Agenda 2030, elas seguem uma sequência. A primeira delas é a erradicação da pobreza, certo? E aí depois vem o combate à fome, não lembro a sequência, mas tem educação, enfim, nananã. A gente chega lá no 13 e tem combate à mudança do clima, né? E para a gente chegar no combate à mudança do clima, a gente precisa alcançar todas essas outras que vêm antes, mesmo que sejam complementares. Quem está com fome tem pressa, né? Tem uma necessidade urgente. E a gente tem uma urgência com o clima, mas tem pessoas morrendo hoje no Rio Grande do Sul sem água potável. Então, a gente não pode fechar os olhos para um problema que é global, que envolve muitos níveis e muitas complexidades, né? Enfim, e para trazer um pouco mais de contribuições para esse debate, eu passo a palavra para o Nauê, não sei se ele escuta a gente. O Nauê é assessor jurídico do Observatório do Clima. Está com a palavra, Nauê. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim.
Que bom. Muito prazer estar aqui. Eu sou Naue Azevedo, sou advogado e cientista político, sou assessor jurídico do Observatório do Clima, tenho meu próprio escritório e por isso eu presto serviço a algumas outras entidades do terceiro setor socioambiental. Inclusive, eu estou aqui fantasiado de advogado exatamente porque amanhã tem julgamento do Supremo. Eu estava lá agora e daqui a pouco eu vou voltar para lá porque tem audiência. E estamos aí nessa correria infinita tentando adiar um pouquinho o apocalipse, né? Eu tenho estado cada vez menos cético em relação à possibilidade de um apocalipse concreto e eu espero que ao fim das minhas falas vocês estejam um pouquinho mais desesperançosos, porque a gente fala muito em esperança, mas se a gente é esperançoso demais, a gente não levanta a bunda da cadeira e vai lutar pelo que a gente precisa fazer, né? Então, é um contexto muito complicado que precisa de todos e todas para que a gente consiga mudar efetivamente alguma coisa. Eu ouvi com muita atenção as falas que me precederam, e eu acho até uma sacanagem eu ter que falar depois de tantas falas boas, então vou tentar não estragar aquilo que foi dito aqui, mas o que eu tenho a dizer inicialmente é que a juventude, como foi muito bem dito aqui, ela não é parte do futuro, ela é parte do presente. Tudo que acontece agora afeta diretamente a juventude e tira o direito à autodeterminação que a juventude tem lá na frente. Tira agora e tira lá na frente. Dentro do meu ofício, eu acabei tendo contato com diversos casos judiciais internacionais e um deles me chama muita atenção, inclusive um dos que eu mais gosto, que é o caso da Luisa Neubauer, que é uma ativista climática lá da Alemanha. Ela juntou um grupo de jovens, inclusive com crianças, e procurou a Suprema Corte Alemã, alegando a insuficiência da lei climática alemã, uma vez que essa lei climática, se seguisse da forma como está, iria impor todo o ônus de tentar salvar alguma coisa em relação às mudanças climáticas para quem hoje é jovem. Então, o argumento central por mais que existam compromissos hoje, as pessoas que estão no poder hoje não estão cumprindo esses compromissos, porque daqui 50 anos essas pessoas não vão estar mais aqui, provavelmente, e se sofrerem alguma consequência em relação a essa falta de compromissos, vão ser poucas consequências. E nós, que hoje estamos aqui, que se as coisas seguirem o seu curso natural, ainda estaremos aqui em 50 anos, os nossos filhos, nossos netos, enfim, aquelas pessoas que vierem depois, essas vão ter o seu direito ao futuro seriamente afetado por conta de atos do agora. E aí a Suprema Corte alemã concordou com esse argumento. A Alemanha, ela tem um ponto muito interessante, porque lá você tem um artigo na Constituição que diz respeito ao direito ao futuro. Você tem uma disposição expressa que traz essa chamada responsabilidade intergeracional. Aí você fala, aqui no Brasil não tem? Tem. O artigo 225 da Constituição traz o direito ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações. Então, daqui a gente puxa esse dever de responsabilidade intergeracional. Com esse preâmbulo, o que eu tenho a dizer é que, quando a gente fala de um contexto de desenvolvimento sustentável, é uma sandice completa não incluir a juventude no debate. E que juventude? É toda a juventude. A juventude é diversa. A gente tem juventudes, inclusive. Existem pessoas que não precisam se preocupar com o que vai acontecer porque elas acham que já têm um futuro totalmente garantido. Existem pessoas que a gente não consegue conversar especificamente sobre o problema do desenvolvimento sustentável, que não considere questões ambientais, etc., porque essas pessoas têm uma preocupação imediata em relação ao que elas vão comer daqui a algumas horas ou que elas vão comer amanhã. Então, a gente tem contextos muito diferenciados que faz com que, se esse debate não for levado para as pessoas, levado para o lado das gentes, do povo, da população, a gente não vai conseguir travá-lo direito. E a única saída para que a gente consiga fazer isso é efetivamente trazer a juventude para o debate e abrir os espaços que são de direito da juventude, ou seja, nada é concedido, as coisas são apenas entregues para quem é de direito, para que a juventude possa efetivamente indicar a partir de sua visão aquilo que precisa ser feito. Porque, de novo, lá na frente, quem vai responder por isso será a juventude, que lá na frente precisará também entregar os espaços de direito daquilo que virá a ser a juventude, mas já está sofrendo agora. Então, quando se fala em renovação, em transição energética, se fala em desenvolvimento sustentável, é preciso olhar para o presente e para o futuro. Não adianta nada eu pensar em uma transição energética que provoque um ônus imenso para as pessoas que hoje estão vivendo isso.
Não adianta nada pensar numa transição energética que submete apenas determinados estados, determinados locais, determinados territórios a esse ônus, entregue todos os bônus para outros locais, que em momento algum se preocupam com o que vai acontecer com aquelas populações que estão sendo afetadas por isso. Então, quando a gente fala também do envolvimento da juventude, nesse contexto de desenvolvimento sustentável, nesse contexto de transição energética, a gente também fala da transição justa. Foi trazido para cá o debate do racismo ambiental, e ele tem tudo a ver com a transição justa, ele tem tudo a ver com a falta de espaços para a juventude nos locais de decisão. Hoje, quando você olha para o Congresso Nacional, e que eu falo sem nenhum medo de ser feliz, hoje o Congresso Nacional é um grande adversário da pauta socioambiental, você não vê espaços para a juventude, você não vê como a juventude pode ocupar aqueles locais, aquelas cadeiras. Por quê? Porque o nosso sistema representativo, hoje, ele é alvo dessa contra-reforma política que faz com que as mesmas cabeças, as mesmas pessoas, os mesmos clãs consigam ocupar aqueles espaços, de modo que não é muito viável pessoas como nós que estamos aqui participando desse debate, consigamos de maneira sustentável e equilibrada, sem assumir alguma coisa que pode efetivamente destruir aquilo que a gente tem de carreira profissional, carreira acadêmica, enfim, tentar disputar e assumir um espaço naquele local com a mesma força, com o mesmo vigor e sem precisar passar pelas mesmas consequências, ou por consequências muito duras. Então a gente precisa entender que quando a gente liga o debate de presença da juventude com o debate de transição energética, com o debate de desenvolvimento sustentável, a gente liga tudo isso à democracia. Quando a gente fala em democracia, e é muito bonito a gente falar da defesa da democracia, de como as instituições defenderam a democracia e tudo, a gente não precisa e não deve olhar apenas para um ou para outra gente. O que me parece que ocorre sempre é que se muda tudo para que tudo permaneça como está. E nesse se muda tudo, a juventude nunca é colocada para adentrar esses espaços. E quando é colocada, é em uma fração mínima, pequena, e geralmente muito desrespeitada e muito enfrentada de uma maneira muito injusta, de modo que a juventude não consegue levar adiante essas pautas e também não tem espaço para desenvolver sua curva de aprendizado. Porque esse é outro lado, né? Fala-se muito, mas a gente não tem juventude nos espaços porque a juventude não está preparada. Pois é, mas as pessoas podem aprender, as pessoas podem entrar nos espaços e começar a entender como as coisas funcionam. Ninguém nasce pronto. Os políticos, por exemplo, não vêm de um helicóptero da Politicolândia. Eles são pessoas como nós que saem da sociedade e conseguem esses cargos eletivos. Então a gente precisa enfrentar melhor a questão da democracia. Eu falo muito isso, inclusive em sala de aula. Eu trabalho com litígios climáticos. Ora, litígios climáticos, como assim? Eu levo as coisas para o tribunal. Só que não adianta a gente ficar tentando levar tudo para o tribunal, porque eu sempre brinco, o professor Maurício Dieter da USP fala que o direito penal é que nem o Júnior Baiano, ele chega atrasado e com violência. Eu acho que isso é o direito. O direito, ele chega atrasado. Ele chega no momento em que você não consegue mais fazer com que a coisa pare de acontecer. Você no máximo faz a coisa parar de acontecer. Ela já aconteceu, já gerou problemas, já gerou desgaste, já gerou consequências, já gerou mortes e daí para frente. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul e fala, a gente precisa ir atrás da punição dos agentes responsáveis, eu concordo, mas a gente punir os agentes responsáveis só não vai mudar a vida daquelas pessoas que perderam tudo por conta das enchentes e que, a meu sentir, tem sim uma responsabilidade muito grande de determinados agentes públicos. Então, a gente precisa parar de enxugar gelo e a gente achar que se a gente não enfrentar o debate democrático da forma como ele tem que ser e exigir que esses espaços sejam efetivamente concedidos a quem de direito, inclusive a juventude, e todas as suas juventudes, inclusive as juventudes periféricas, juventudes negras, juventudes indígenas, quilombolas e etc., a gente não vai conseguir resolver o problema. E não vai adiantar a gente achar que com ações judiciais ou que com o mero apoio do setor privado a gente vai conseguir resolver esse déficit democrático. Então, todos esses debates, eles estão associados na democracia, eles estão associados naquilo que hoje é o nosso sistema político de forma declarada. Eu não consigo achar que um país que não entrega os espaços de direito para as etnias, para as juventudes, para aquelas pessoas que compõem efetivamente a sua população, seja um país democrático. É uma democracia distorcida. E a gente precisa ter coragem de falar sobre isso, a gente precisa ter coragem de enfrentar esse debate e, claro,
a partir do enfrentamento desse debate, a gente conseguir ocupar esses espaços que são de direito. A gente, assim, né, eu já sou jovem há tempo demais, né? Que é o idoso, se não o jovem que deu certo, né? Então, isso fica mais para vocês. Mas, de toda sorte, já encerrando aqui, que eu acho que eu já estourei meu tempo, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, quando a gente fala em transição energética, quando a gente fala em democracia, é preciso que a gente consiga ter capacidade de ouvir a juventude. É preciso que a gente consiga ter capacidade de ouvir todas as pessoas, principalmente aquelas que são afetadas pela mudança da realidade ao seu redor. E a gente precisa, nesse exercício de escuta, também entender como que a gente consegue dialogar para que se entenda que, no contexto atual, os desafios que nós temos, especialmente em relação a territórios que são muito vulneráveis a mudanças climáticas e afins, vão ser enfrentados e vencidos. Isso não vai ser feito de forma alguma sem uma escuta qualificada, uma escuta caridosa, como diz o meu orientador de mestrado, de todos os segmentos da sociedade, aqui inclusive a juventude. Então, obrigado, gente. Ótima fala, Naue. A gente para pensar, né, que a gente está numa conferência internacional para discutir tecnologias da energia e a gente traz aqui tecnologias sociais, né? Tecnologias por um outro viés, que são tão necessárias quanto as demais, né? E que estão pensando a mitigação das externalidades negativas que essa outra tecnologia gerou e vem gerando, né? Enfim, o problema do mundo não é a falta de desenvolvimento tecnológico. A gente não precisa de uma tecnologia super, ultra mega power para resolver todos os nossos problemas. A gente precisa de gestão, a gente precisa de políticas públicas que sejam, de fato, executadas e executáveis, né? A gente precisa de investimento na juventude, a gente precisa de dinheiro. A juventude, muitas vezes, é largada às traças por, enfim, ser desconsiderada desse debate, né? Eu costumo dizer que políticas de austeridade fiscal, políticas que tendem a reduzir os gastos, elas são extremamente racistas e contra a juventude, porque o primeiro corte é a educação. Sempre, a gente é sempre atingido. Ou educação, ou saúde, o lazer, enfim, a política de segurança é sempre políticas de segurança e de fomento ao agronegócio, né? O Naue falou, né, que o nosso Congresso Nacional ele é muito mais adversário da pauta da sustentabilidade do que um aliado nosso, porque de fato as classes dominantes que desde que Brasil é Brasil elas continuam no poder, elas continuam canalizando toda a força que esse Estado tem para se manterem no lugar de privilégio, né? E quem paga o preço de tudo isso são as pessoas jovens, especialmente negras, periféricas, quilombolas, indígenas, né? E que agora estão tendo mais acesso e visibilidade, enfim, depois de muita luta, né? E que continua muito envolvida nessa luta contra o sistema, porque viu ali uma possibilidade de ter voz, através da educação, através de política de cotas nas universidades que deu certo e que, ainda bem, que, né, vão continuar dando e que trouxe muitas dessas pessoas para esse debate que a gente tem e que agora a gente consegue ter mais dos nossos, né, desse lado da força. Então, enfim, eu acho que é muito importante a gente ter um momento como esse. E eu queria também ter a participação de vocês que estão aqui acompanhando a gente. Já vi uma mãozinha levantada. Eu acho que a gente pode abrir aí uma certa inscrição, não sei. Tem alguém para anotar quem levantou a mão, enfim. E eu quero passar a palavra para vocês perguntarem e trazerem as contribuições. Boa tarde. Vou voltar para o meu lugar aqui, depois eu devolvo o microfone, tá? Eu queria primeiro parabenizar o painel, né? Eu realmente eu não sou velho, mas também não sou tão jovem, né?
tenho o dobro da maioria da idade de vocês. Estou na luta ambiental também há um tempo, né? Fui delegado na primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente em 2005, há 19 anos atrás. Alguns de vocês estão com 21 anos, né? Estava com 2 anos. E eu queria pegar antes um gancho da palavra aí do Nauê, viu, Nauê? Quando você falou assim, numa reflexão, né? Não tem espaço para o jovem porque a juventude não está preparada. Escuta-se muito esse discurso, realmente. E aí, primeiro, tem uma tristeza e tem uma alegria por ter mentes reflexivas como vocês estão aqui, e ter jovens aqui, e uma tristeza por não ter mais jovens aqui, e uma tristeza por não ter gente da minha geração aqui, em maior volume, escutando o que vocês têm para dizer. Sabe, eu acho, inclusive, que o espaço de vocês, da plenária de vocês, não devia ser aqui, devia ter sido no auditório central, sabe? Eu aprendi muito, trabalho há algum tempo e aprendi muito hoje, tá? Eu nunca, nessa trajetória toda de mais ou menos 20 anos trabalhando com o meio ambiente, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, eu nunca vi já participei de alguns eventos internacionais, inclusive. Eu nunca vi um painel com jovens que trouxessem um discurso tão lúcido, tão profundo e sensível ao mesmo tempo, né? É o que está faltando, sabe, quando a gente trata das questões ambientais, né? Esse diálogo transversal, né? E esse diálogo da sensibilidade, que só é possível, como muitos relataram, pela origem, né? Vocês hoje ecoam aqui, fazem voz aqui, aquilo que vocês sentiram no cotidiano, né? E precisa dessa sensibilidade do gestor público, da academia, para ouvir e fazer ecoar as vozes também do projeto de energia solar, do projeto fotovoltaico, né? Para que ele não seja dito como sustentável, né? E ele pode ser de uma energia, de uma matriz sustentável, mas pode não ser um projeto sustentável. São duas coisas diferentes, né? A matriz pode ser sustentável e o projeto não ser sustentável. Porque, hoje eu estava mediando uma mesa aqui, muitas vezes esse tripé da sustentabilidade ele é manco, né? Todo mundo conhece o triple bottom line, né? O tripé da sustentabilidade, que a gente tem a parte social, a parte ambiental e a parte econômica. Ou eu dou muita voz, muita importância para a ambiental, ou muita para a econômica, mas pouca atenção para a questão social. Então esse tripé sempre vai ser manco, né? Então, eu não tenho pergunta, era só mesmo para parabenizar, sabe? Hoje assim, foi um dia especial para mim, de aprendizado, né? E repito, a plenária de vocês, sem desmerecer esse espaço aqui, que eu inclusive tive mediando pela manhã, né? Acho que todo espaço de voz é válido, né? Mas vocês trouxeram uma reflexão e uma profundidade, um conhecimento, sabe? Um arrojo na fala de vocês, que o espaço de vocês era lá no auditório central. Obrigado pela voz de vocês. Pedro. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Pedro, sou vice-presidente da União Nacional dos Estudantes aqui no Piauí, também sou estudante de Ciências Sociais na UFP, né? Quero saudar o painel, a mesa, em nome do meu amigo Iago, né? Parceira aí de diversas lutas aqui no estado, em prol da juventude. Nossa presidenta da UNE também, a Manu. Teônia, que é diretora da UNE aqui também. E registrar a presença do Diretório Central dos Estudantes do IFP e também do Grêmio Estudantil do IFP. Mas é muito importante quando a gente para debater tudo isso, e aí a gente vai ligando que tudo tem uma ligação, né? Seja com a educação, seja com a pauta da juventude, seja com a pauta institucional também, porque a gente precisa ocupar esses espaços, reivindicando tudo isso, e entender que a gente já viu até muito clichê, né? Que a gente fala que a juventude ela não é o futuro. É o presente, a gente não tem como falar que a juventude ela é o futuro se a gente não sabe nem se vai ter futuro, né? Como as coisas andam. Então a gente precisa debater sobre essa questão de sustentabilidade, olhando também de uma forma muito especial, e a gente sempre está pautando isso, para a universidade, né, e para as escolas, né? Porque tem muito aqui, a gente tem várias demonstrações do que é produzido dentro das escolas brasileiras e das universidades. Aqui o Piauí é uma prova disso
tem muita pesquisa, tem muita coisa que é produzida nessa área e também com foco no desenvolvimento social dentro da Universidade Estadual do Piauí, dentro da Universidade Federal do Piauí, dentro do Instituto Federal do Piauí, que são pioneiros no debate, né? Que a gente precisa olhar daqui para frente a importância de trazer os projetos e essas discussões que são feitas na academia, né? A Covid-19 e diversas outras áreas crise que a gente passou no Brasil, as universidades deram retorno, né? A pesquisa científica ela deu retorno. A gente precisa entender também que não é só ficar na pesquisa, né? A gente precisa que o poder público, as organizações possam pegar o que é produzido dentro das universidades, dentro dos institutos federais e dentro dos espaços educacionais e trazer para a realidade em forma de projeto concreto, através de política pública, né? Foi falado aqui sobre política pública, né? Eu acho que foi você que falou que a gente tem um déficit muito grande no Brasil, que é de ter muita política pública, mas poucas são efetivas, né? A gente precisa fazer com que o debate do desenvolvimento social, o debate sobre o desenvolvimento científico, o desenvolvimento sustentável, a crise climática chegue na ponta, consiga dialogar com a periferia, consiga dialogar com a juventude de um modo geral, né? E eu concordo muito quando a gente pauta que a juventude ela ainda não é reconhecida no Brasil, ela ainda não tem um investimento na pauta da juventude, né? E a juventude, tudo que a gente está discutindo aqui, tudo que está discutindo dentro dessa conferência, em todos os espaços, perpassam a juventude, porque é essa juventude que está integrada em todos os espaços, né? A juventude que é periférica, a juventude que é negra, a juventude que é LGBT, a juventude que sofre com essa crise, né? Que é um projeto, isso já foi muito bem colocado aqui, assim como é um projeto, né? Esse desmoronamento da educação no Brasil, e que tudo isso é consequência da estrutura de poder que nós temos. Nós não temos como falar de desenvolvimento social sem falar da justiça climática e também de debater a estrutura, né, do espaço de poder que nós temos, que se resume, eu acho muito importante quando a Manu traz colocando aqui, que é essa questão que tudo isso é atrelado ao capitalismo, né? Não tem como a gente debater um projeto de futuro, um projeto de Brasil, de nação e de mundo diferente, se a gente não debate essa estrutura que é macro e se a gente também não debate o que é produzido dentro das universidades brasileiras, feito pelos estudantes, né? A gente tem exemplos muito importantes, como é a Bienal da Uni, como é as conferências, que são espaços feitos por estudantes e para estudantes, e a gente vê a potência que tem todos esses espaços. Então, eu queria deixar esse registro aqui para que a gente consiga, né, transformar o Brasil através da educação, através do debate sobre a justiça climática, debatendo a estrutura, como eu já coloquei aqui, e que a gente possa dar um novo rumo para esse país, que de fato a juventude seja integrada, mas não só seja integrada, que ela seja reconhecida, que ela seja visibilizada e que ela consiga ocupar os espaços de poder que historicamente são retirados de nós. É isso. Muito obrigada, Pedro. Eu passo a palavra para a Teônia e eu peço para que essas contribuições e intervenções sejam um pouquinho curtas, para que dê tempo para todo mundo falar. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Teônia Pereira, sou diretora de Acesso ao Ensino Superior da UNE, sou presidenta nacional de um movimento de juventude chamado Movimento Popular de Juventude. Uma satisfação estar com todos vocês. Em nome de todas as mulheres da mesa, eu saudo a querida presidenta Manu. Em nome de todos os homens, eu saudo meu companheiro Iago. Quando o Iago destaca sobre o lugar de onde nós viemos, eu lembrei, Iago, que a minha infância foi marcada por saber de alagamentos. E pela Curva São Paulo, Sabrina, a gente tem um balneário aqui que era bem popular ali no início dos anos 2000, final da década de 90, que hoje em dia é um descaso do poder público, mas que lá já morreram várias pessoas, porque tem umas dragas e nunca foi tratado da forma que deveria. E eu, criança, vivia naquele cenário e eu não tinha noção que aquilo era o meu ambiente. Sempre, todos os anos, a gente é uma Mesopotâmia, somos banhados por 2 rios, o rio sempre enche, o rio sempre seca. Mas aquilo era normal, as pessoas moram ali, elas têm que fazer parte disso. A gente que é pobre tem uma mania horrível de achar que o que é ruim é normal. E aí de não começar o questionamento, porque é muito doloroso esse espaço de questionamento. De você entender muitas vezes que o espaço que você ocupa ele é proposital para você estar. Então eu lembrei muito disso, né, sobre a noção de pertencimento. E mesmo você vivendo tão próximo daquilo, aquela realidade não é suficiente para que você veja aquilo como um problema, né?
E eu, enquanto mulher jovem que saio desse ambiente, as mulheres, de fato, são as mais... as que sofrem mais com isso, porque são as mães solos que criam seus filhos, são as mulheres, em sua maioria, que vão para o trabalho, são as mulheres que ficam em casa também. E tiveram hoje 2 painéis muito importantes na parte da manhã, que foi as mulheres líderes nas energias renováveis e a juventude, que, na minha opinião, são os principais pilares da sociedade, que são as mulheres e a juventude. E, por coincidência, são os pilares que são tão massacrados. Quem mais morre hoje no Brasil são os jovens. E depois dos jovens vem as mulheres. E aí, para concluir já a minha fala, que eu também não quero me alongar, mas para deixar uma ressalva sobre orçamento. É importante a gente debater a questão social, do lugar que a gente vem, o que a gente faz, mas se a gente não tiver inserido no orçamento e uma ótica para a gente consiga fazer de fato as transformações, a gente não vai chegar a lugar algum. Por exemplo, o que ocorreu lá em Porto Alegre, a primeira instância, foi criar um PIX. O governo do estado criou um PIX para que se chegassem doações. Não foi pensar em doações, que logo em seguida o governador se opôs disse que não era para ser feito as doações. Mas dizer que nesse primeiro momento não ocorre ajuda. Mas dizer que se o Estado, o poder público, não vê como prioridade as nossas questões ambientais e nós, mulheres e jovens, não formos inseridos no orçamento, a gente vai passar a vida toda de debater mesa redonda e de não chegar, de fato, nenhum avanço, nenhuma conclusão. Porque ela falou das 17 ODS, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Social. Sustentável. O do meio ambiente é o 13º. E a gente já alcançou os outros, porque é um assunto tão que a gente vem debatendo, né? Mas a minha contribuição é esse. E eu tenho uma pergunta que é para todos vocês, né? Como nós podemos contribuir para a reformulação das nossas crianças? E parto de mim, né? Como é que esse senso crítico, eu, uma criança periférica que vivia, parti hoje no auge da minha juventude, tendo essa percepção da criticidade do mundo. Mas é isso, obrigada. Eu vou passar a fala para a Sabrina, rapidinho. Peço que seja muito breve, pode ser de 2 minutos. E aí a gente passa para o restante, porque a gente está com um tempo muito corrido. Beleza. Eu queria que todo mundo falasse. Tá bom. Respondendo essa pergunta já e aos questionamentos que a galera falou sobre participação, como é que a gente influencia? Como eu falei antes, por causa desse trabalho que eu faço na Ruma, a gente tem guiado um projeto a partir do Acordo de Escazú, que é o acordo da Comissão Econômica da ONU na América Latina e no Caribe para participação social, acesso à informação e justiça em assuntos ambientais. É uma ferramenta, assim como os ODS, e a Ruma tem feito esse trabalho aqui no Nordeste de democratizar esse espaço, porque, como eu falei, que é o celeiro do desenvolvimento de energias, e isso tem impactado muitas comunidades, e os jovens têm sentido esse impacto. E o rolê é, como é que a gente faz se não está segurado na lei? Inclusive, o Brasil tem empurrado com a barriga o Acordo de Escazú durante muito tempo, desde o desgoverno anterior, que empurrou, que se Escazú estivesse assinado, ratificado e implementado na lei, como em outros países da América Latina e do Caribe, a gente teria como exigir e melhorar os artifícios que já existem para participação social, então, para transição justa. Então, um exemplo é que nos países da América Central, ali no Caribe, tem observatórios com informações atualizadas sobre o meio ambiente, tem canais de denúncia, onde as pessoas podem denunciar o que está acontecendo com os defensores ambientais, com defensores ambientais, porque eu, como ativista, estou na periferia, eu sinto os efeitos, mas os defensores ambientais estão dentro do território, defendendo e vivendo dentro dele e dependendo da sobrevivência dele para as suas vidas. Eu sou ativista e eu estou aqui defendendo e falando sobre os efeitos sobre a minha comunidade, desse desrespeito com os defensores ambientais. Então, durante a minha trajetória, no último mês eu estive na COP de Escazú, que é a COP da ONU, assim como a de clima, de biodiversidade, tem várias. Eu estive na de Escazú, e a sociedade civil é o primeiro mecanismo que tem ampla participação da sociedade civil, é pioneiro no mundo. Tem uma participação muito forte, é limitada, mas é forte. E o que a gente falou sobre incidência de juventudes, crianças, adolescentes e juventudes
no Escazú. E aí a questão é, a gente debateu lá sobre como o Escazú pode ser uma ferramenta para inserir mais crianças, adolescentes e jovens dentro da incidência ambiental. Obrigada. Passo a palavra rapidinho para a Ana. Ana? Vou colocar 1 minuto e meio para dar tempo. Boa tarde. Me chamo Ana, eu sou estudante do IFP e também sou presidente do GRENIP. Eu vou começar com a minha pergunta, que eu quero saber como é que eu faço para levar o desenvolvimento sustentável para a minha comunidade e também aproveitar o conhecimento que eles têm. Porque eu vejo que tem muito a ser aproveitado, tanto da forma que eles cultivam e aproveitam o lugar onde eles cultivaram, mas também a mídia vem trazendo coisas que, por falta de ter essa participação, de ter pessoas que, por falta de não ter pessoas que levem esse conhecimento do desenvolvimento sustentável, acaba que a comunidade faz coisas que prejudicam o próprio meio ambiente que eles vivem. Então, eu quero saber de uma forma que eu posso levar para a minha comunidade esse desenvolvimento sustentável. Ótimo. Obrigada pela pergunta. Me inscrevo se puder. Puxa, que riqueza, né? Você falou de arrepio, a gente aqui vai se arrepiando porque as falas de todos vão tendo uma interseção com a nossa própria trajetória de vida muito forte, com o que a gente pensa que é necessário, enfim, para o Brasil, para as comunidades, de uma maneira muito forte. E foi muito bom ouvir uma pergunta sobre crianças aqui, porque eu acho que, primeiro, começando pela sua pergunta, eu acho que só tem como funcionar, só tem como a gente fazer a Agenda 2030 chegar perto de gerar resultados no mundo, se a gente falar na língua das pessoas, exatamente sobre como elas já vivem. Explicando que a enchente que acontece todo ano em determinada comunidade, que também, depois de eu começar a trabalhar e a militar pelo meio ambiente, já aconteceu na casa da minha família. E, assim, eu custei, sei lá, dias, semanas, para, puxa, isso daqui é crise climática. E eu não parei para pensar. Porque a urgência do problema é tão grande que não se tem tempo para pensar, para teorizar, sabe, não tem. Por isso que a gente tem que traduzir, a gente tem que conectar com a realidade, não adianta ficar só no papel, né? Tem que ir para a comunidade e falar, puxa, essa maneira de você plantar na sua horta é como a gente, como país, deveria estar plantando. Então, sabe, isso é revolucionário. A nossa periferia, que não sabe às vezes o que é sustentabilidade, às vezes, já está sendo muito mais sustentável, às vezes muito por falta de opção, inclusive, mas é importante que ela reconheça que as suas práticas, que as práticas, por exemplo, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, elas já estão muito conectadas, por mais que não se fale nesses termos, com o que a gente precisa quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável. E aí é um pouco paradoxal, né? Porque às vezes não chegou o desenvolvimento, e a gente já tem que falar em desenvolvimento sustentável porque a gente não tem tempo, mas isso também é, de certa maneira, uma oportunidade de que antes de que o desenvolvimento chegue, a gente já possa chegar com uma noção ressignificada do que é o próprio desenvolvimento. E aqui, durante todas as falas, me veio também muito forte a questão das crianças, porque a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela diz que sustentabilidade não é uma maneira de fazer, não é um modo de fazer, é um modo de ser, que se traduz no modo de fazer. E eu acredito muito nisso. Porque quando a gente está falando de educação de qualidade, no DS4, a gente... É a educação que transforma, na minha perspectiva. É a educação que me transformou, pelo menos. E se a gente quer mais transformação, a gente tem que olhar com muita atenção para as crianças e para que tipo de educação a gente tá levando essas crianças a se desenvolverem e a serem. E a partir daí trazer para a educação uma nova maneira de ser. Eu acho que é a partir daí que as coisas de fato vão mudar para a gente ter um mundo melhor. Obrigada. Eu sei que tinham mais pessoas inscritas aqui na lista, mas infelizmente, eu peço desculpas para vocês, a gente não vai conseguir passar a fala para vocês. Enfim, eu sei que o pessoal da organização também já está pedindo para a gente encerrar, então eu vou passar a palavra para as
breves considerações finais, breves mesmo, gente, por favor. 1 minutinho. Ela está cronometrando aqui. Eu vou começar pelo Naue, e aí a gente encerra por aqui, tá bom? Tá com você, Naue. Gente, obrigado pela oportunidade de participar desse debate. É sempre bom ouvir todos esses pontos de vista muito qualificados. Aqui a mesa realmente foi muito qualificada e eu estou à disposição e, infelizmente, pelo prazo, eu não vou poder nem dar a minha opinião em relação às perguntas que foram dadas, mas não tenho medo de opinar, não tenho medo de falar aquilo que precisa ser dito, e eu acho que esse é o esforço que a gente tem que fazer sempre, o esforço de escuta, o esforço de diálogo. Então, vamos juntos e contem sempre comigo. Obrigado, gente. Obrigada. Manuela Mirella, por favor. Boa. Pessoal, eu queria agradecer, parabenizar, inclusive a mediação aqui da mesa. Queria só reforçar. Hoje, né, ser militante da causa climática não é uma escolha para nós. Nós somos sobreviventes. E muito foi falado aqui sobre a esperança. E eu vou parafrasear o Paulo Freire, para encerrar, dizendo que não é esperança do verbo esperar. É a esperança do verbo esperançar, correr, ir atrás. E é por isso que eu sempre que falo, trago essa rebeldia e trago essa revolta. Porque é a revolta pelos nossos que nos faz querer mudar o mundo diariamente e construir um planeta melhor para todos nós. Então, seguimos. Se puderem, construam a União Nacional dos Estudantes, porque só a organização, o comprometimento, a organização e o método que vai fazer a gente conseguir transformar esse país e esse mundo. Muito obrigada. Obrigada. Passo a palavra para o Iago. Muito bem, eu também só quero agradecer a oportunidade, né, da Coordenadoria da Juventude ter me convidado a estar aqui, a organização do evento, a condução, né, a mediação da Samia. Vou aprender, viu, daqui para mais tarde. E dizer que foi muito bom, esse momento foi para mim um momento de aprendizado, de troca, né? A Manuela trouxe o Paulo Freire, e eu vou mais uma vez reforçar aquilo que eu disse de Leonardo Boff, e propor a cada um de vocês, jovens que vieram para esse painel, mas também para todos que contribuem nessa temática tão emergente e importante, propor a cada um de vocês essa nova base ética fundamentada no cuidado, na solidariedade, no diálogo, para que, de fato, a gente possa alcançar os outros horizontes possíveis e que ele seja sustentável, lindo e libertário para cada um e cada uma de nós. Viva a juventude! Ok. Eu queria agradecer a galera jovem que esteve aqui. É importantíssimo que a gente tenha esses espaços de trabalho. Como eu falei, a democracia, a justiça ambiental e climática é uma pauta muito forte para a juventude, porque só nesse debate de justiça é que crianças, adolescentes e jovens vão ter o espaço para falar. Principalmente as crianças negras, as crianças quilombolas, indígenas, periféricas, faveladas. E a partir do último trabalho da Ruma, eu falo, bora frescar, né? A gente tem construído o projeto Fomenta a Resiliência, Educação e Soluções para a Cidadania Ambiental. Então a gente diz que para a gente mudar o mundo aqui, principalmente no Nordeste, vem de Ruma frescar por um Nordeste mais sustentável, inclusivo e democrático. E mais fresco, porque tá quente demais, gente. Marcos, por favor. Ótimo. Obrigado, primeiro, a cada um de vocês aqui com quem eu pude aprender tanto já nesse curto tempo, mas pelas valorosas contribuições também. E é isso, assim, eu acho que precisa, pegando um gancho aqui da fala do Naue, democratizar a democracia, né? Então, dar um significado real mesmo para os espaços onde a gente pode tanto falar, mas principalmente agir e transformar os espaços, né? Então, se sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, para transformar a nossa maneira de fazer, que nós possamos ser, de fato, mais sustentáveis, numa perspectiva ética, como você tão bem colocou, enfim, trouxe aqui a reflexão para nós todos, né? E que a gente, assim, alimente o nosso amar as coisas e, por isso, também trabalhar para mudar as coisas, né? Esse é um papel fundamental nosso da juventude. Vamos embora, galera. Eu agradeço muito, gente, todos vocês que compuseram, né, este painel.
Eu aprendi muito e foi uma honra, enfim, ter falas tão inspiradoras. De verdade, eu saio daqui muito mais motivada para continuar lutando nessa causa. E espero que vocês também tenham saído daqui, né? Saiam daqui agora motivados e lutando, né, por uma sustentabilidade que seja consciente das desigualdades de classe, de raça, de gênero e que, enfim, lute contra toda e qualquer opressão, porque esse mundo é nosso. A gente só tem que descobrir isso, né? Obrigada, gente. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí.
Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar o ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.